Esse item, ele também é um item de matemática básica. É um item, na verdade, que envolve aí uma parte de raciocínio. Você não precisa de muitos conhecimentos aqui para resolver. É um item que tem muito aí o perfil Enem, tá? Você vai acompanhar comigo que ele tem muito formato Enem. Então vamos lá. Numa turma formada por 54 crianças com 10 anos de idade, sabe-se que 43 acessam a internet. Um terço das crianças são meninas e 3/4 dos meninos acessam a internet. Com base nas informações, podemos afirmar que o número de meninas da turma que acessam a internet é igual a 16? Bem perfil também Enem esse item, tá? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar como vai ser a questão. Eu vou montar um esqueminha da seguinte forma, tá? 54 crianças com 10 anos de idade. Ótimo. Eu vou colocar aqui que 43 acessam a internet. E aí, eu vou dar uma pausa, porque eu vou anotar uma outra informação. Um terço das crianças são meninas. Bom, se eu tenho 54 no total, quando eu faço um terço, eu vou ficar exatamente com 18. Existem 18 meninas aqui. Bom, se tem 18 meninas, automaticamente eu vou ter o que aqui? 54 menos 18, eu vou ter 36 meninos. Show! Ele disse para a gente que 3/4 dos meninos acessam a internet. Quando você faz 3/4 do total de meninos, que é 36, eu vou chegar exatamente em quanto? Aqui dá 9 vezes 3, 27. Eu vou anotar, então, que desses 43 que acessam a internet, 27 são o quê? Meninos. Opa! A partir daí, eu já vou matar a questão. Se tem 27 meninos que acessam a internet, o restante, para completar os 43, só pode ser meninas. 27 para 43, eu vou ter o que aqui? 16 meninas que acessam a internet. E é exatamente o que ele perguntava para a gente. O nosso item, ele está o quê? Correto. Questãozinha de montar esqueminha, fazer frações rápida para montar. E o item 16, o último item dessa somatória, um item mais mecânico, aquele item bem específico da parte de funções. Se a função f, definida nesse domínio e nesse contradomínio, e a função é dada por f de x igual x ao quadrado menos 4x mais 9, é bijetora, então a mais b é maior ou igual a 7. E aí, o que eu vou fazer? Esse A, ele está relacionado com o domínio. O B está relacionado com o contradomínio. A primeira ideia que você vai ter aqui é montar o plano cartesiano. Vai facilitar muito, tá? Você entender aí como achar o A e como achar o B. Primeira parte, para montar o plano cartesiano, como eu tenho uma função do segundo, eu olho o coeficiente A. É 1, professor. Se o coeficiente A é 1, a concavidade, eu já sei que ela vai ficar para cima. Muito bem. Aonde vai cortar o eixo Y, o eixo das ordenadas, eu vou olhar o termo independente, 9. Já sei que vai cortar aqui. Será que corta o eixo X? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha sentença e vou colocar igual a 0. Vou fazer o delta para você ver uma coisa, tá? Pega o nosso coeficiente B, eleva o quadrado, menos 4 multiplicado pelo A, vezes o nosso termo independente. O delta,
ele vai dar um valor negativo. Olha o que acontece quando o delta é negativo, não vai cortar o eixo x. Então, a minha curva, ela não passa pelo eixo x. Tenho que fazer mais alguma coisa para colocar no plano cartesiano? Tenho que saber aonde a minha curva vai mudar o sentido, tenho que calcular o vértice. Para calcular o vértice, o que a gente vai fazer? Calcula primeiro o x do vértice. É menos b dividido por 2a. Eu vou pegar o nosso coeficiente b, que é quem está com x menos 4, e vou mudar o sinal. Menos com menos fica mais. Aí embaixo, 2 vezes o a, vai ficar 2 vezes 1. E aí, quando eu resolver, já tenho o valor do x do vértice. Muito bem. Agora eu vou calcular o y do vértice. Posso pegar esse x do vértice e substituir na função, mas eu posso também calcular menos delta sobre 4a. Você já tem o delta, você só vai substituir. Menos com menos fica mais, fica 20, e embaixo 4 vezes 1, 4. Olha o valor que eu vou ter, 5. Calculei o y do vértice, eu vou unir os dois dados aqui, e aí bem na quina a gente tem quem? O nosso vértice. A nossa curva, a nossa parábola com cavidade para cima, ela vai ter exatamente esse formato aqui. Muito bem. Tenho que montar para ficar bem fácil de entender como eu vou achar o A e o B, para depois verificar se isso aqui é verdade ou não. Eu vou começar com aquele princípio que é o quê? Quando a função é bijetora, a primeira coisa que eu tenho que analisar é se ela é o quê? Sobrejetora. Quando é que eu sei que uma função é sobrejetora? Quando a imagem ela for igual ao contradomínio. Esse segundo conjunto aqui é o que a gente chama de contradomínio. Bom, olha qual é a imagem dessa função, hein? Eu preciso analisar a partir do ponto mais baixo, que é aqui. Aí eu vou para o eixo y, identifico o valor mínimo que ela tem. A partir do 5 é que eu vou analisar a imagem. Como o gráfico está subindo, a minha imagem ela começa onde? No 5. Vou colocar na forma de colchetes, tá? Porque lá também está. Como a partir do 5 ela vai subindo infinitamente, eu vou colocar mais infinito. Essa é a minha imagem. Do 5 para cima, eu sempre tenho o gráfico da função. Analisa comigo agora o seguinte, a imagem, esse conjunto, o contradomínio, esse conjunto. Eles devem ser iguais. Então, aqui, por analogia, o B ele tem que fechar quanto aqui? 5. Já calculei o primeiro valor, que é o nosso amigo B. Muito bem. Agora, para achar o A, eu vou pensar na outra ideia. Quando é que uma função também é bijetora? Quando ela for simultaneamente sobrejetora e injetora. Aí você vai lembrar daquela dica, tá? Muito famosa quando você tem um gráfico. Lembra? Quando eu passo retas horizontais no gráfico, para ser injetora, só pode cortar uma vez. Do jeito que está aqui, toda reta horizontal que eu vou cortar o gráfico vai passar mais de uma vez. Aí não é função injetora. Então, quando você quer que uma função do segundo fique uma função injetora, você tem que modificar exatamente quem? O domínio. Sempre quando você modifica o domínio, tá? A minha função ela pode ficar injetora. A partir da onde eu vou modificar? A dica, tá? É sempre olhar o x do vértice. Ele é um divisor, tá? De águas para você decidir que ela pode ser ou não injetora. Se você analisar o seguinte, quando eu tenho o x do vértice, se eu cortar
um dos lados da minha curva, essa curva ela sempre passa a ser uma função injetora. Ou eu corto desse lado, ou eu corto desse lado aqui, sempre eu vou ter uma função injetora. Então, o x do vértice é ele que decide a jogada. Como aqui o domínio é a ideia que começa no A e vai para o mais infinito, esse cara aqui ele tem que ser o x do vértice, porque é a partir dele, né, que pode ser injetora. Começando no A e vai para o mais infinito, ele está pegando essa parte aqui, gente, ó. Se eu pegar essa parte, eu vou apagar isso aqui, ó. E quando eu apago isso aqui, eu tenho a certeza que ela é injetora. Então, para qualquer valor, a partir do x do vértice que você tem aqui, a minha função sempre é injetora, tá? Você pode pegar, a partir do 2, pode pegar 3, 4, 5, não importa. A função ela sempre vai ser injetora, porque as retas horizontais sempre vão cortar uma única vez. Então, o meu A, que é o ponto de partida do domínio, que tem que ser o x do vértice, no mínimo ele tem que ser 2. Falar no mínimo é falar que ele tem que ser menor ou igual a 2. Agora, se o A tem que ser maior ou igual a 2 e o B tem que ser 5, quando eu somar A mais B, eu vou somar isso aqui no mínimo tem que ser maior ou igual a 7. O B é 5, o B no mínimo 2, quando eu somar, no mínimo 7, maior ou igual. E aí, com isso, esse item ele é verdadeiro. Um item conceitual, um item que tem muita riqueza de detalhe para guardar. Pensou sobre ejetora, imagem igual contradomínio. Pensou em injetora, a dica é olhar a partir do x do vértice. Show? Questãozinha bonitinha, hein? Um abraço, que a matemática esteja com vocês.